Olá pessoal, como vão? Nós vamos falar agora sobre a resolução do Conselho Federal de Nutrição, número 525 de 2013, que regulamenta a prática da fitoterapia pelo profissional nutricionista, tá certo? Então nós vamos discutir o que há de novo aqui nessa resolução, para que você possa estar bem embasado, bem seguro em relação à sua prática clínica, né, com plantas medicinais, drogas vegetais ou fitoterápicos, tá bom? E a ideia da gente é realmente mostrar o que mudou lá para cá, considerando todas essas premissas aqui, né? Por que houve essa regulamentação? Nós tivemos aí alguns pontos importantes, como a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, na qual visa adotar dentro do Sistema Único de Saúde, principalmente, a questão de práticas mais acessíveis, práticas em saúde mais acessíveis, tratamentos mais acessíveis, e a fitoterapia está inserida nesse contexto e o nutricionista também está relacionado com isso, né? Essa é uma das premissas. Aí nós tivemos também uma resolução, que é a resolução número 10 de 2010, que trata das notificações de drogas vegetais, a partir da qual é possível ter alegações terapêuticas, contraindicações, enfim. Então é uma classe de drogas vegetais mais bem elaboradas e com indicações terapêuticas mais bem definidas pelo que a literatura científica nos mostra, tá certo? Daí cabe considerar também o Código de Ética do Nutricionista, o reconhecimento da fitoterapia e de suas evidências científicas em relação a benefícios, né, e riscos, o reconhecimento das práticas culturais que utilizam plantas medicinais e fitoterápicos com efeitos terapêuticos tradicionalmente reconhecidos e o papel do nutricionista na promoção da recuperação e da promoção da saúde. Além também da necessidade de regulamentar melhor essa prática fitoterápica como uma estratégia complementar à prescrição dietética. Nós temos que lembrar sempre disso, tá? Fitoterapia para o nutricionista é uma prática complementar à prescrição dietética, não deve ser utilizada de modo alternativo, tá bom? De modo também a preservar e promover a atuação técnica e também ética do nutricionista. Então essa regulamentação ela vai justamente revogar a legislação anterior, que era a 402 de 2007, e ela traz algumas coisas mais bem definidas e com algumas restrições também, que vão entrar em vigor logo mais. Então vamos entender o porquê disso e o que exatamente muda. Bom, eu estou trazendo aqui logo o artigo 2 para vocês, que diz o seguinte: o nutricionista poderá adotar a fitoterapia para complementar a sua prescrição dietética, então palavra-chave, complementação da prescrição dietética, somente quando os produtos prescritos tiverem indicações de uso relacionadas com o campo de atuação e baseadas em estudos científicos ou então no uso tradicional reconhecido, tá? Então, vai fazer fitoterapia? Legal, mas desde que esteja relacionado com alimentação e nutrição. Então, se você visa complementar algum tipo de prática nutricional, ótimo, você está fazendo de acordo com o que a legislação preconiza. Agora, prescrever um fitoterápico que não tenha relação direta com a nutrição, por exemplo, no meu entendimento, teoricamente não teria relação com dor de ouvido, talvez um otorrino, né, seria o médico mais indicado para cuidar dessa afecção em saúde, né? Mas correção de dispepsias, a questões associadas ao metabolismo, então tudo isso, de forma direta ou indireta, tem a ver com alimentação e nutrição. Então, é apenas um exemplo, tá? E aí fica a seu critério julgar o que faz parte da prática nutricional e tem relação com alimentação e nutrição, tá bom? E outra coisa é que elas devem estar embasadas em estudos científicos, isso é importante. Você vai fazer uma intervenção em saúde, você tem que saber se aquela intervenção ela vai ser benéfica e se ela vai apresentar o mínimo de riscos possíveis para esse paciente. Ou então, baseada no uso tradicional reconhecido. Algumas plantas que nós já temos conhecimento sobre elas de muito tempo, por exemplo, o ginkgo biloba, apesar de que o ginkgo biloba não pode ser prescrito por nutricionistas porque a legislação sanitária define ela como um fitoterápico que está restrito à prescrição médica. Mas nós temos, por exemplo, a
boldo, alcachofra, que são 2 hepatoprotetores, que também estão associados com benefícios em saúde de forma tradicional, ou seja, não se discute e também devidamente embasado. Parágrafo 2. Ao adotar fitoterapia, o nutricionista deve se basear em evidências científicas quanto a critérios de eficácia e segurança, considerar as contraindicações e oferecer orientações técnicas necessárias para minimizar os efeitos colaterais e adversos das interações com outras plantas, com drogas vegetais, com medicamentos, com alimentos e também considerar as questões associadas à toxicidade desses produtos prescritos, tá? Então, a preocupação do Conselho é fazer com que você tenha uma clareza maior com relação ao que a Organização Mundial da Saúde preconiza como o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, que visa buscar qualidade, eficácia e segurança. Esse é o tripé que dá a base para o que nós chamamos de uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, tá certo? Então, você precisa conhecer todas as informações associadas à eficácia e também à segurança, e aí envolve as contraindicações, reações adversas, as interações e a toxicidade, e possíveis precauções que você deva ter com o uso daquele produto em questão, tá bom? O artigo 3º trata da competência, né, para a prescrição de plantas medicinais e fitoterápicos, e ele trata do seguinte, ó, a competência, né, para a prescrição de plantas medicinais e drogas vegetais é atribuída ao especialista, ao nutricionista sem especialização, perdão. Enquanto a competência para a prescrição de fitoterápicos e de preparações magistrais é atribuída exclusivamente ao nutricionista portador de título de especialista ou certificado de pós-graduação lato sensu nessa área. Bom, temos que diferenciar planta medicinal de droga vegetal de fitoterápico. A regulamentação de plantas medicinais e drogas vegetais, elas podem estar, ora, sob vigência do MAPA, do Ministério da Agricultura, ora, sob vigência da Anvisa, e vai depender da natureza daquele produto, né? Qual o objetivo dele e que contexto sanitário ele se apresenta, para poder dizer onde ele vai estar enquadrado. Porém, pensando em plantas medicinais e drogas vegetais, nós temos que considerar que estes não são medicamentos, tá certo? Porém, os fitoterápicos, eles são produtos formulados à base de extratos de plantas, derivados da droga vegetal, que podem ser inclusive extratos secos, tinturas, alcoolaturas, enfim, e estes apresentam uma conotação medicamentosa, segundo as definições da Anvisa. Então, o que é que nós podemos interpretar daqui? Que para a prescrição de plantas medicinais e drogas vegetais, que não são medicamentos, o nutricionista graduado ele vai estar apto a fazê-lo, tá? E para a prescrição de medicamentos fitoterápicos, o nutricionista ele precisa demonstrar conhecimento para a sua prática, sendo por um título de especialista ou com um certificado de pós-graduação lato sensu, no mínimo 360 horas, é isso que o MEC reconhece como uma pós-lato sensu, além de outras regras, claro, mas pensando em carga horária seria isso aí, na área de fitoterapia, tá bom? O artigo 3º tem 3 parágrafos que diz o seguinte: esse reconhecimento da especialidade em fitoterapia, né, ela ainda vai ser objeto de regulamentação pelo Conselho Federal de Nutricionistas e também pela ASBRAM. Então, são duas coisas que ainda vão ser mais bem definidas por essas duas entidades e normativas específicas que virão daqui a pouquinho, tá bom? Somente será exigido o cumprimento do disposto no caput desse artigo após 3 anos de vigência desta resolução, contados a partir da data de sua publicação. Quer dizer, aqueles nutricionistas que já fazem a prescrição de medicamentos fitoterápicos, seja industrializado ou manipulado, e quer continuar fazendo isso aí, vão ter 3 anos para poder se adaptar a essa nova regra que entrou em vigor a partir da data da publicação desta resolução. E ele também recomenda a inclusão nos cursos de graduação de disciplinas de fitoterapia para uma capacitação no que diz respeito a plantas medicinais e drogas vegetais, tá? Então, os cursos de graduação em nutrição, segundo essa resolução do Conselho Federal de Nutricionistas, ele deve ter, não é uma recomendação, não é uma exigência, é diferente, ele deve conter disciplina de fitoterapia para poder
fazer com que o profissional graduado ele esteja apto à prescrição de plantas medicinais e drogas vegetais, tá certo? O artigo 4º, ele cita que a competência do nutricionista para atuar na fitoterapia não inclui a prescrição de produtos sujeitos à prescrição médica, seja na forma de drogas vegetais, de fitoterápicos ou de preparações magistrais. Ok? Então, dessa forma, nós temos a permanência dessa regra, tá? Então, havendo a exigência da prescrição médica, o nutricionista não poderá fazê-lo. E aí, é importante que o nutricionista ele busque a legislação sanitária para poder fazer essa análise. Então, nós temos aí a Instrução Normativa número 5 de 2008 da Anvisa, que trata da lista de medicamentos fitoterápicos de registro simplificado. Ela traz uma relação de 32 plantas, de produtos fitoterápicos, melhor dizendo, que estão classificadas como isentos de prescrição ou então restritos à prescrição médica. Tá? Além de você também poder checar isso na própria situação sanitária do produto, vendo se, por exemplo, ele apresenta a tarja vermelha. Se o produto tiver a tarja vermelha, é porque ele exige a prescrição médica. Se ele não tiver a tarja vermelha, então ele é isento. Esse é um critério para que você possa adotar aquele produto ou não na sua prática clínica, tá certo? Então, sendo medicamento fitoterápico, a regra vale tanto para o manipulado quanto para o industrializado. Se o industrializado está regulamentado com a sua venda sob prescrição médica, se ele apresenta a tarja vermelha, então essa regra também vale para o manipulado. Não pode fazer a prescrição, tá? Isso é importante frisar. Mesmo o manipulado não apresentando a tarja vermelha como o industrializado apresenta na sua embalagem, mas, por exemplo, um ginkgo biloba que é industrializado e que tem a sua tarja vermelha, ele não pode ser manipulado também, tá bom? É a situação sanitária do produto no país. Plantas medicinais e drogas vegetais não estão restritos à prescrição médica, portanto, podem ser utilizados com tranquilidade. Isso aqui se aplica mais à questão dos medicamentos fitoterápicos. O artigo 5º fala da prescrição de plantas medicinais ou drogas vegetais. Deverá ser legível, conter o nome do paciente, data da prescrição, identificação completa do profissional prescritor, com nome, número do CRN, assinatura, carimbo, endereço, forma de contato. E deve conter também as seguintes especificações quanto ao produto prescrito, né? Então essa regra aqui também não muda em relação à legislação anterior, que estava muito mais focada realmente em plantas medicinais e drogas vegetais, mas nesse caso aqui a regra permanece, tá? Então ele pede o seguinte: nomenclatura botânica, sendo opcional incluir a indicação do nome popular, se for um nome popular oficialmente reconhecido, a parte utilizada dessa planta, a forma de utilização, modo de preparo, posologia e modo de usar e o tempo de uso, para deixar o paciente muito esclarecido com relação a como fazer e até quando fazer, né? Para que possa ser feito de maneira adequada. A prescrição de fitoterápicos de preparações magistrais, ou seja, medicamentos, sob responsabilidade do nutricionista detentor de título de especialista otorgado pela Asbram e registrado pelo Conselho Regional, onde mantém a inscrição principal, deverá atender às exigências do artigo 4º e 5º desta resolução, acrescendo-se sempre que disponível na literatura científica a padronização do marcador da parte da planta prescrita, a forma ou meio de extração e a forma farmacêutica exclusivamente para via oral. Isso também não muda em nada, tá certo? Agora, o que tá diferente aqui da resolução anterior é a inclusão na receita dessa padronização. Então, por exemplo, se antes você prescrevia chá verde 500 mg, agora você deve prescrever chá verde, entre parênteses, extrato seco, mínimo de 50% de polifenóis totais, 500 mg. Tá? Esses 50% de polifenóis totais é o que nós chamamos de marcador, que são os princípios ativos da planta responsáveis por seus efeitos terapêuticos no final das contas. E agora, isso tem que estar um pouco mais claro, tá? Deve constar na receita. E é importante que os farmacêuticos também orientem os nutricionistas e haja realmente um intercâmbio aí entre farmácia e nutrição para que o mercado explique o que é quais são os tipos de produtos que as farmácias estão trabalhando e os nutricionistas informar o que é que eles realmente querem das farmácias para que possa alcançar os objetivos terapêuticos no final das contas, tá certo?
Lembrando que não é fitoterapia você fazer a prescrição do composto bioativo isolado, tá? Isso pode ser enquadrado como suplemento, dependendo da natureza química do produto, mas não é fitoterapia. Então, não é permitido colocar em preparações, segundo a resolução, a inclusão, né, de substâncias bioativas isoladas, nem tampouco também vitaminas, minerais, aminoácidos ou outros nutrientes dentro dessa formulação. Então, formulação com fitoterápico é uma coisa, a formulação com suplementos é outra coisa, tá? Então, não pode ser feita de forma alguma. O oitavo artigo fala que o nutricionista, ao prescrever produtos objeto dessa resolução, ou seja, fitoterápicos, plantas medicinais, drogas vegetais, deverá recomendar os de origem reconhecida e com rotulagem adequada às normas da Anvisa, né? Então, obviamente, trabalhar com produtos de procedência garantida para não ter problemas em relação à segurança do produto. Isso aí é uma coisa que não se discute. E por fim, a prescrição dos produtos objetos dessa resolução exige pleno conhecimento do assunto, né? Por questões éticas, claro, e técnicas, cabendo ao nutricionista a responsabilidade ética, civil, criminal, quanto aos efeitos da sua prescrição na saúde do paciente, considerando reações adversas, efeitos colaterais, interação com outras plantas, medicamentos e alimentos, assim como os riscos da potencial toxicidade dos produtos prescritos. Porque se são produtos com conotação medicamentosa, então eles não estarão isentos de efeitos adversos. Claro, se você for pegar uma monografia de um fitoterápico, você vai ver que ele pode apresentar algum risco para reações adversas, tá certo? Então, gente, em linhas gerais é isso. Essa resolução, portanto, ela atualiza a anterior. É importante que você leia ela novamente. Se tiver dúvida, você procura o seu conselho regional, qual você está inscrito, ou então procura o Conselho Federal de Nutrição e esclarece um pouco mais sobre essas dúvidas. Eu espero ter ajudado vocês nessa interpretação, né? Afinal é uma legislação, e eu espero que vocês com isso possam promover as práticas da fitoterapia, seja no SUS, seja no seu consultório, porque a fitoterapia ela tem uma fundamentação técnica visando fazer saúde, promover saúde de forma segura e de forma mais acessível para os pacientes, tá certo? Para atender justamente as políticas estabelecidas pelo governo, tá ok? Então a gente se encontra até a próxima. Obrigado.